Para falarmos mais sobre esse conflito entre Rússia e Ucrânia, convidamos o professor Moacir Santos, que é mestre e doutor em História e diretor do Instituto Básico de Humanidades da Unital, a Universidade de Taubaté, para nos explicar melhor sobre essa relação conturbada entre Rússia e Ucrânia. O professor lembra que se trata de uma história antiga de conflitos na região. História que remonta a séculos e da própria formação do Estado russo. A Ucrânia foi uma região ao longo da história controlada e disputada por diversos reinos e impérios, entre eles os russos, poloneses, lituanos e assim por diante. Apenas no século XX, há a formação de uma república ucraniana após a formação da União Soviética. Ainda assim, é preciso observar uma outra característica do Estado russo, desde a época dos czares, que foi uma política de manter longe das suas fronteiras adversários potenciais, especialmente quando implicavam em algum tipo de percepção de risco para os czares. Essa política foi mantida à época da União Soviética e pelo Vladimir Putin. Inclusive, qualquer outro líder russo provavelmente teria a mesma postura. E a insistência da Ucrânia e, ao mesmo tempo, dos estados que estão na OTAN em incluir esse país na aliança militar é percebida pelo Estado russo como uma ameaça, porque significa a presença de tropas, de armas, de equipamentos militares que podem ter uso ofensivo contra a Rússia. E é importante observar que experientes diplomatas americanos, inclusive, mas que não estão mais na ativa, observaram desde os anos 90 que seria interessante e prudente não estender a cobertura da OTAN às antigas repúblicas da União Soviética. E essa lição ela não foi aprendida e isso levou o Estado russo a ter uma ação mais beligerante. Então, essa situação é que explica o porquê do atual conflito. O professor também comentou sobre os impactos que o Brasil irá sofrer caso esse conflito se estenda por muito tempo. Para o Brasil, o impacto é principalmente econômico, porque a Rússia é uma importante exportadora de petróleo e gás natural, portanto, um país que tem uma posição central na produção de energia no mundo. Temos que observar que já há algum tempo o petróleo e o gás natural têm tido uma escalada de preços e com o conflito, as sanções e o isolamento que está se colocando a Rússia, pelo menos em relação aos países da Europa Ocidental, isso tende a elevar o custo da energia em escala global. Então isso é bastante preocupante porque o custo de vida no Brasil já está elevado já há um bom tempo, a inflação é elevada e o preço dos combustíveis também. Se esse conflito não for interrompido e resolvido rapidamente, nós vamos ter novamente uma elevação expressiva do custo da energia no país e, evidentemente, com efeitos em cascata em outros setores da economia. O Itamaraty, em nota, disse que acompanha com precaução e preocupação os conflitos e pediu a suspensão das hostilidades. O professor Moacir recorda que o Brasil sempre exerceu uma diplomacia profissional, exercendo aí um papel de moderação internacional, papel esse que foi abandonado pelo atual governo, segundo o que disse o professor. Tradicionalmente, a diplomacia brasileira se move pelos interesses do Estado brasileiro, ou seja, o Brasil é e foi reconhecido durante muito tempo por ter uma diplomacia internacional profissional e que buscava exercer exatamente esse papel de moderação no cenário internacional. O atual governo abandonou esse papel e, inclusive, assumiu algumas atitudes equivocadas, como, por exemplo, a viagem à Rússia há alguns dias, já à beira do conflito. Isso transmitiu uma imagem ruim perante o mundo, no sentido que o Brasil não mantém a sua tradicional neutralidade e posição de negociador. Embora não tenha ocorrido uma manifestação do governo brasileiro até o momento, é preocupante porque as ações elas têm um poder maior do que os discursos.
Então, aquilo que foi negociado há alguns dias na Rússia poderia ter sido feito na escala das chancelarias ou por ministros, sem exatamente a exposição da presidência da República Brasileira. Isso já ocorreu e não há como voltar atrás. E sem assumir uma posição firme e bastante objetiva em relação ao conflito, vai pairar sobre o Brasil essa imagem de um país que endossa, ainda que tacitamente, as ações do Estado russo. Então, é bastante preocupante essa falta de assertividade do Estado brasileiro e do governo brasileiro, não só nesse momento em que o conflito já se iniciou, mas inclusive nas últimas semanas.